Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, irmãos, a gente vai ver a figura de um homem que chegou a ser a pessoa, principalmente no Novo Testamento, de mais importância, só superado por Jesus Cristo, que foi o apóstolo Paulo. Quem era Paulo? Paulo era um religioso, sumamente religioso. Ele mesmo diz, uma das cartas que ele escreveu para a igreja de Corinto, ele disse, quando ele fala um pouquinho dele, fariseu de fariseu. Então ele nasceu para ser fariseu. Ele estudou para ser fariseu, porque o pai era fariseu, a família era fariseu. E ele disse fariseu de fariseu. Então ele fazia parte desse grupo religioso poderosíssimo em Israel no dia de Cristo. Ninguém jamais poderia imaginar que aquele homem, Saulo de Tarso, nome Saulo, por sobrenome da sua cidade natal, Saulo de Tarso, um dia poderia se converter a Jesus Cristo e ser o segundo homem mais importante do Novo Testamento. Jamais alguém poderia imaginar. E quando Paulo se converteu, não foi fácil Paulo convencer as igrejas. Não foi fácil ele convencer as igrejas que na verdade ele havia se convertido, porque a igreja ficou com um olho meio diferente para Paulo. Será que esse cara se converteu mesmo? Será que a gente pode confiar nele? E eles começaram a falar assim: é aquele que antes maltratava os cristãos, agora é um de nós. E a Bíblia diz que Paulo passou por muitos problemas por causa desse tipo de pessoa na igreja. Foi necessário que Barnabé, um homem de um grande prestígio da igreja primitiva, foi necessário que Barnabé, logicamente orientado pelo Espírito Santo, pudesse ser assim o tutor do apóstolo Paulo. Pegar o apóstolo Paulo e sair com ele pelas igrejas e apresentar esse homem aqui, ó. Esse homem não é um farsante, não. Esse homem teve um encontro com Jesus Cristo. Ele é na verdade um dos nossos irmãos, o irmão Saulo. Ele teve que sair levando Paulo pelas igrejas para realmente que as igrejas pudessem receber Saulo, como irmão deles. Porque nós temos uma mania de querer pensar que Deus não pode salvar pessoas importantes. Paulo era um homem importante. Ele era um judeu, fazia parte do Sinedrim, que seria a Suprema Corte, pregado do Império Romano, uma pessoa interessante, uma pessoa justa no seu entendimento, na sua fé, naquilo que ele disseminava. Mas um dia, irmão, pode acreditar que pessoas estavam orando por Saulo, o perseguidor. Se você nunca pensou sobre essa possibilidade, pode pensar que alguém ou pessoas estavam orando por Saulo. Até que um dia aconteceu. O Senhor naquele dia teve um encontro com Saulo. E ele entendeu. Quando ele praticamente teve aquela visão tremenda, ele disse: Senhor, quem és tu? E Jesus disse: eu sou o Cristo a quem tu persegues. Olha bem, Paulo perseguia a igreja,
Mas a igreja sem Cristo não existe. Ele é a cabeça da igreja. Eu e você, a igreja é o corpo de Cristo. Então, você está perseguindo a igreja, você está me perseguindo. Ao perseguir a igreja, você está me perseguindo. Seguramente Jesus falou com voz, falou em hebraico, porque Paulo era um erudito. E naquele momento ele ficou cego. É assim que Deus faz, irmão. E levaram ele até uma rua importante de Damasco. E o Espírito Santo fala com outro homem, um diácono. Diz: olha, Saulo está em tal lugar. Quem? Saulo. É mesmo? Aquele cabra ruim? É isso aí mesmo. Esse que perseguia a igreja? É, isso aí. Aquele que mandava matar os irmãos, prender? É, isso aí. E você vai lá. É você, Ananias, vai lá. E eu já avisei a ele que você ia lá. Eu vou mostrar para ele, Ananias, como é interessante me servir. Irmãos, olha, não tem ninguém que o Senhor não salve quando a igreja ora. Agora, não orar com dúvida, não orar sem fé. E é isso que eu creio que nós precisamos aprender. Orar com fé, orar com determinação. Amém, irmão? Orar com consistência. Nós precisamos. Aí você vai ver Deus fazer coisas que você jamais poderia imaginar Deus fazer. Você orar pelo seu vizinho e ver ele salvo. Você orar pelo seu patrão e ver ele salvo. Você orar pela sua patroa e ver ela salva. Você orar pelo seu amigo de escola e ver ele salvo. Amém, irmão? Você orar pelo seu amigo de trabalho e ver ele salvo. O Senhor quer salvar, sim ou não? Ele é chamado de o Salvador. Esse é o nome do Senhor Jesus, o Salvador. Quando você fala Jesus, você está dizendo o Salvador, porque é esse o nome dele. Só que Jesus é aportuguesado, é o nome grego dele, salvação. Mas o nome verdadeiro dele em hebraico é Yeshua, que é da palavra Yeshua, que quer dizer salvar. É o verbo salvar. Yeshua, aquele que salva. É o que ele sabe fazer, é salvar as pessoas. Amém? Então é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos ser importantes para Deus através da nossa oração. Então nós precisamos terminar esse ano de 2013 já dentro da introdução do processo de oração, e seguir o ano de 2014, se Cristo não vier antes, com o sistema de oração forte na igreja, em todas as nossas igrejas, em todo o nosso campo. E nós falamos que é uma rede estratégica de evangelismo de oração. Uma rede estratégica. Irmão, quando a gente fala de rede, não é rede de dormir, não. É uma rede de pescar. Que não é rede, irmão, é rede estratégica. Então tá bom, eu tenho lá em casa bem 2 ou 4. Não é essa rede não, irmão. É a rede de pesca. Rede estratégica para evangelismo de oração. E você sabe que uma rede, ela é toda unida. E naquelas 4 uniões,
tem vamos dizer assim, um pequeno quadrado, e ela é cheia desses quadrados. Isso diz o seguinte: se nós somos unidos, assim como esses quadradinhos da rede, nós vamos conseguir pegar peixe e muito. Amém, irmão? Pode ver que é uma comparação. Quando Cristo encontrou os 2 filhos de Zebedeus costurando a rede, ele já havia ido ao mar, havia pescado, mas aquela rede já estava meia deteriorada. Então ele iria costurar. Você vai no lugar onde pesca, vai ver pessoas costurando a rede. Sabe exatamente reformular os quadradinhos. Porque aquela rede já tinha sido tanto usada que muitos peixes maiores, mais fortes, arrebentaram. E Cristo disse assim: sigam-me que eu vos farei pescadores de gente, de homens. Então a rede é uma rede espiritual, os peixes é uma tipologia de seres humanos. Mas para sermos uma rede, nós precisamos estar unidos. Porque um quadradinho daquele ali, irmão, não faz diferença nenhuma. Mesmo que sejam 4 nós, que simbolizam 4 pessoas, mas só forma um quadradinho. Mas precisamos de muitas malhas. Muitas malhas. Então, para sermos muitas malhas, então precisamos de muita gente, ou seja, de todo mundo que está disponível. Amém? Todo mundo que está disponível para pegarmos a rede e lançarmos ao mar, e depois tirá-la das águas e recolher os peixes. É isso que nós precisamos fazer. Então nós precisamos orar. Precisamos orar, porque é rede estratégica para evangelismo de oração. Então é um evangelismo de oração. Então, se é de oração, então nós precisamos orar para ganhar almas. Orar para que Deus sensibilize as pessoas. Orar para que o Espírito Santo nos ajude. Orar para que vidas venham ao encontro do Senhor. Amém? Então, irmãos, nós precisamos, para orar com eficácia, eu e você, nós precisamos de uma compreensão bíblica sobre o nosso mundo. Sobre o nosso mundo. Ganhar almas é fácil. Manter a alma salva é que é um pouco mais difícil. Mas ganhar alma não é difícil. É fácil. Mas mantê-la na salvação é que é mais difícil. Então nós precisamos entender o que é que a Bíblia diz sobre isso. O que é que o Espírito Santo diz sobre isso. Então é isso que nós vamos ver nesses dias, nessas sextas-feiras. Então, o nosso ambiente, o mundo, seja ele o mundo de Maranguape, o mundo de Fortaleza, o mundo de Maracanaú, não importa, o mundo daquele lugar. Nosso ambiente está influenciado por 4 forças poderosas. Vou repetir. O nosso meio, o nosso ambiente, o nosso mundo, olhando para a cidade de Maranguape, está influenciado por 4 forças poderosas. Tem 4 forças poderosas agindo dentro da cidade de Maranguape, agindo em Fortaleza, agindo em todas as cidades. 4 forças que agem nessa cidade. 4 forças, eu estou repetindo para você, põe na cabeça, enfim, lá dentro da cabeça. E não esqueça mais, lá no
no cérebro, sei lá, lá dentro da massa cefálica. 4 forças existem só, atuando dentro de uma igreja, que você e eu precisamos entender. Que forças são essas? Quando você entende que forças são essas, aí você vai poder agir com sabedoria. A primeira força é a vontade de Deus. Amém? Diga, a primeira força é a vontade de Deus. Outra vez, a primeira força é a vontade de Deus. Então a vontade de Deus é a primeira e grande e poderosa força que está dentro da cidade de Maranguape. Amém, irmão? A primeira força, não é a segunda, nem a terceira, nem a quarta, e não é a força do diabo. Ela está aqui, mas a força mais poderosa que está atuando dentro da cidade de Maranguape é o poder de Deus. Amém? É esse poder surpreendente. A vontade de Deus, porque Ele é o Salvador e Ele quer salvar. Ele mandou a sua salvação para salvar a cidade de Maranguape. Amém? Então a segunda influência é a vontade de Satanás. Diga, a vontade de Satanás é a segunda influência. A vontade de Satanás é a segunda influência. A primeira é? E a segunda é? Tem pessoa que não tem medo de dizer o nome de Satanás. É a vontade de Satanás. Tem gente que diz assim, não, eu vou lá lutar contra ele, depois eles vêm lutar contra mim. Então tu já és um derrotado há muito tempo, só que não sabe ainda. O que está conosco é do que aquele que está com o mundo. Acabou, seu irmão. Isso aí é uma forma de crer. Você crê e pronto. Você crê que essa é a verdade e pronto. Então, dentro das 4 forças poderosas que influenciam a cidade de Maranguape, a primeira força é a vontade de Deus. Amém? A segunda força é a vontade. A terceira força, a vontade humana. A terceira força é a vontade humana. A primeira é, a segunda é, e a terceira é a vontade humana. Todos os seres humanos têm uma vontade própria. Ela é uma influência. Ela é uma influência na cidade de Maranguape. E a quarta força poderosa é a lei natural. Diga, a lei natural. Outra vez, a quarta força é a lei natural. Outra vez, a quarta força é a lei natural. Mais uma vez, a quarta força é a lei natural. A terceira é? Terceira é? A segunda é? A primeira é? A quarta é? A quarta é? A terceira é? A segunda é? E a primeira? Essas 4 forças estão aqui dentro dessa cidade. Mas a principal força que está dentro dessa cidade é a força de Deus, a vontade de Deus. É a força número 1 que está agindo sobre a cidade de Maranguape. A vontade de Satanás é a segunda força. É exatamente a oposição à vontade de Deus. Satanás se opõe contra Deus. Essa força que
porque a vontade de Satanás, ela está ativa dentro desta cidade. E eu digo que ela não ataca somente os ímpios, não. Ela não ataca somente as pessoas naturais que não conhecem Jesus. Ela ataca muita gente da igreja. Porque a luta do Senhor é para que as pessoas sejam salvas. A luta do diabo é para que as pessoas não sejam salvas. Esse é o grande dilema. Então, as forças de Satanás é quem leva a cabo seus perversos enganos através de espíritos maus, que nós chamamos de demônios. Do nosso lado estão os anjos. Dentro da vontade de Deus estão os anjos. Dentro da vontade de Satanás estão os demônios. Então os demônios trabalham para realmente contradizer aquilo que Deus está fazendo. Então existe uma força poderosa atuando nisso. E a vontade humana, a terceira força. Então o ser humano é influenciado pela sua própria vontade pessoal. Por que ele é influenciado pela sua própria vontade pessoal? Porque Satanás conseguiu cegar o seu entendimento. Como Satanás conseguiu cegar o seu entendimento, então o homem pecador, ele faz os pecados dele naturalmente. Somente o crente verdadeiro, quando peca, é que fica atribulado. Porque ele quer resolver o problema dele. Porque ele sabe que ele cometeu um erro contra Deus. Mas o ímpio, não, irmão. Ele peca, o que ele quiser pecar, ele dorme tranquilo. Porque é a natureza dele. A vontade do homem ímpio, a vontade do homem pecador, a vontade do homem que não conhece a Jesus, está entenebrecida. E a quarta é a lei natural. São as coisas que estão no mundo. Existe uma força que está no mundo, irmão, tremendamente poderosa. E a gente sabe que essas coisas são as coisas que propagam o mal. São propagadoras do mal. E a maioria dos que se dizem cristãos estão muito envolvidos com essa lei natural. Muitos crentes envolvidos, irmão, com a lei natural que rege o mundo. Vamos dizer, podemos dizer, a lei de comunicação do mundo. É impressionante hoje, irmão, como a televisão está fazendo parte da vida da maioria dos crentes. E toda a sua programação. É triste saber que crentes não perdem novela da Globo. A lei natural. A lei natural, ela não pode influenciar o crente, ela influencia o mundo natural, não o crente. Mas o crente, em sua maioria, não vou colocar todos na mesma panela, em sua maioria são influenciados pelas coisas do mundo. Profundamente influenciado.
Agora em Atos, eu quero que você abra a Bíblia comigo em Atos capítulo 2. Nós vamos ver, irmão, qual era o estilo de vida da igreja que iniciou para que nós pudéssemos estar aqui hoje. A igreja primitiva. Atos. Leia aí com atenção. Atos 2, princípiozinho de Atos 2 e 42. Veja qual era a vida da igreja, qual era o estilo de vida desses nossos irmãos. Consistia também em 4 elementos. 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que significa no ensino, na base de ensino deixado por Jesus. E na comunhão, aqui traz a palavra koinonia, que é muito mais do que uma comunhão simples. Não é somente uma comunhão simples. Quando aparece essa palavra comunhão, que é koinonia no grego, irmão, é muito mais do que uma simples comunhão. É muito mais do que uma simples amizade. É muito mais do que um simples Pai do Senhor, meu irmão, tudo bem? É muito mais do que ir almoçar na casa do irmão e vice-versa, ou jantar e vice-versa, ou sair para comer em algum lugar de Fortaleza ou daqui. Quando koinonia quer dizer participação de valores. Está tudo bem entre nós, mas quando toca em dinheiro, irmão, ficou tudo mal. Sim ou não? Você pode ter um grande amigo na sua vida. E você diz assim para ele: meu amigo, eu estou precisando urgente de tantos reais. Ele vai dizer assim: rapaz, sou eu que está precisando. Você quer acabar um relacionamento bem ligeirinho, irmão? Toca em dinheiro. Uma vez eu fiz um teste com um amigo meu, não é daqui da cidade, nem daqui do estado. Brincando com ele, com um brinco, liguei: rapaz, estou precisando, rapaz, de uma quantia. Ele me respondeu assim: quanto e para quando? Estão entendendo não, vocês? Está tudo bem, desde que não toque no meu dinheiro. Está tudo bem entre a gente, desde que não toque no meu dinheiro. Tocou no meu dinheiro, está nada bem. A irmã Holanda está aqui. Quando eu fui para Roma, eu fui para Roma por causa do meu amigo, da perda dele, do filho. Não fui para outra coisa, para ajudá-lo, estar com ele ali. Eu me lembro que um dia o Alexandre chegou para mim e deu umas ofertas lá na igreja. Ele pegou o envelope, abriu e colocou no meu... Disse: Paulo, eu vou dar uma oferta para você. Rapaz, eu não quero não. Quer sim. Isso, não quero não, rapaz. Eu tenho alguma coisa aí, dá para gastar. Não, eu vou dar, aquele jeito dele, né? Aí ele pegou 100 euros. 100 euros devia ser um pouco mais de 230 reais, né? Aqueles dias lá.
Aí eu disse, é meu. Eu peguei o dinheiro, disse, coloquei no meu bolso, é meu. Eu disse, é seu. Eu disse, aí eu tirei e colocou no bolso dele, agora é seu. Aí no último dia, na última semana, quando eu estava voltando para casa, ele me levou no escritório dele e disse assim, olha, eu vou tirar uma oferta para você no último culto. Agora eu vou dizer do jeito que ele disse. Agora não venha com essa frescura de dizer que é teu e me põe no meu bolso, não. Senão você não vai deixar que o Senhor abençoe a igreja. E você trouxe muitas bênçãos para nós e a gente quer abençoar você também. Porque uma das coisas que o Alexandre sabe, todos nós que somos ou fomos missionários, tem muitos avoantes missionários por aí, irmão. Ele só pousa para pegar uma oferta e ir embora. Ele só anda atrás do dinheiro. Ele não anda atrás da bênção. Ele só anda atrás do dinheiro. Quando amamos o dinheiro, ele passa a ser muito importante para nós. E o Senhor fica em segundo plano. Por isso que Jesus disse, não podeis amar a dois senhores. Não podeis amar a Deus e as riquezas. Não podeis amar a Deus e o dinheiro. Não podeis. Porque quando vai amar um, você vai desprezar o outro. Então, quando a pessoa ama o dinheiro, ele despreza o Senhor. Esse é o problema, queridos. Esse é o grande problema que a maioria enfrenta também. Então, coinonia destrói o amor ao dinheiro. Eu sei que você tem que administrar bem o seu dinheiro. Às vezes, quando eu fazia uma cara meio feia, a Alda dizia, não, dinheiro é para gastar mesmo. A filosofia, a pessoa... Agora, se você tem que administrar, não amá-lo. Amém, irmão? Então, coinonia fala sobre isso. Aqui não fala somente de amizade. Fala o que é que você vai fazer com o seu amigo quando o seu irmão precisar de você. Como é que você vai atender o seu irmão quando ele precisar de você? Por isso a igreja primitiva, irmão, ela tinha uma cultura de Deus. Deixou tudo à disposição do Senhor. E não é fácil fazermos isso. O que é meu, e se possível, o que é teu é meu. Depois diz aí, olha, perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, coinonia, no partir do pão. Isso aqui é Santa Ceia, irmão, que nós chamamos de Santa Ceia. Ela chama aqui de partir do pão. Eu já falei isso aqui, não vou repetir. A Santa Ceia na igreja primeira era celebrada todo dia. Porque eles entendiam que esse era o verdadeiro alimento que eles tinham que comer todo dia. Assim como eles comiam a comida natural, eles teriam que comer a comida espiritual. Então eles sabiam que o pão é o corpo e o vinho é o sangue. Não é simbolismo, é o corpo e é o sangue. E Jesus diz em João 6, o meu corpo, a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Se é verdadeira, então é a comida e a bebida verdadeira. Então, se é verdadeira, é porque tem uma comida natural que não é verdadeira. A comida natural, ela só alimenta o meu físico, o meu corpo natural. Mas a comida espiritual, carne e sangue de Jesus, alimentam o meu corpo espiritual. Me fortalece, amém? Me mantém curado e me dá vida longa. Por isso que ele disse lá em 1 Coríntios 11. Por isso que entre vós muitos fracos, doentes e muitos que já morreram. Porque não souberam discernir, não entenderam o que é o corpo nem o sangue do Senhor.
Mas a igreja primeira, ela entendia. E era esse o seu trabalho. E nas orações, diga orações. Diga mais, orações. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aí o verso 43 diz assim: em cada alma ou em cada pessoa havia temor. Isso aqui é sabedoria. Havia temor e muitos prodígios e milagres eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. E vendiam as suas propriedades e bens e os repartiam por todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente, perseverando unânime no templo e partindo pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. Isso aqui não é que eles iam comer na casa dos outros, não, irmão. Aqui é a ceia. Louvando a Deus, entenda bem, e tendo a simpatia de todo o povo. Todos os dias, acrescentava-lhes o Senhor. Todos os dias, acrescentava-lhes o Senhor os que se iam salvando. Aqui está a poderosa igreja do primeiro século. E esta é a igreja que é o nosso espelho. E não há outra forma de servir ao Senhor do que dessa forma. Não há outra forma, não há outra maneira. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e nas orações. Então, as doutrinas que Cristo havia ensinado, era ensinada pelos apóstolos, era ensinada pela liderança da igreja, que é, a doutrina dos apóstolos. Todos entendiam a palavra, de igual maneira, porque a palavra era ensinada. Todos repartiam o que podiam repartir com aqueles que não tinham. Todos os dias eles celebravam o partir do pão, que seria, vamos dizer assim, os elementos da ceia. Todos os dias, a Bíblia diz. E havia oração. Porque, irmão, essa oração aqui, eu quero que vocês compreendam. E diz, e as orações, e nas orações. Sinta bem, e nas orações. Esse tipo de oração aqui é a chave para o cumprimento bem-sucedido da grande comissão. Essa oração aqui era oração para a salvação das pessoas. Não era oração para necessidade pessoal. Não era oração individualizada. Vamos dizer assim, para mim. Não era oração objetiva. Era oração para que as almas fossem salvas. E havia tanta graça naqueles irmãos, que todos os dias Deus acrescentava o número daqueles que iam sendo salvos. Primeira Timóteo, por favor, irmãos, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Primeira Timóteo, capítulo 2, verso de 1 a 6 e o verso 8. Diz assim. Não, 1 Timóteo. Eu não sei se o senhor disse 1 Timóteo, disse? 1 Timóteo 2,
de 1 a 6 e o verso 8 também. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões, coisa diferente. Que façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis e pelos que estão elevados em dignidade, para que vivamos uma vida sossegada e tranquila, em toda piedade e honestidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos, que deseja que todos os homens sejam salvos, que deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade, pois só há um Deus e só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, que se deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em seus tempos. Verso 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Levantes mãos santas. E nós já sabemos que mãos levantadas são armas do Senhor. Então essas mãos que se levantam como armas do Senhor têm que ser limpas. Aleluia. Mãos limpas. Aí você veja o que Paulo fala. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ação de graças em favor de todos os homens. Aí ele diz no verso 2: em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Veja aqui, irmãos. Perceba aqui, olha, pelo menos 3 razões fundamentais sobre a oração em favor de todos os que se acham investidos de autoridade. Todos os que estão investidos, que acham investidos de autoridade. Primeira razão, vamos ver a primeira razão para isso. Se uma autoridade, seja o prefeito, ou um chefe político, ou um chefe da polícia, cometem equívocos, então a cidade inteira sofre. Quando se levanta um prefeito corrupto, a cidade sofre. Quando o poder legislativo legisla leis injustas, a cidade sofre. Quando o poder judiciário julga pessoas injustamente, a cidade sofre. Segunda razão, ninguém conhece melhor quão limitadas são as soluções humanas do que aqueles que estão investidos de autoridade. Homens e mulheres que atuam no governo sabem perfeitamente que muitos dos problemas para os quais espera-se que eles deem solução, não têm solução. Humanamente falando, não tem solução. Por isso que, pelo desespero, apelam a religiões falsas. Vão buscar no espiritismo. Vão buscar, permita-me, irmão, no catolicismo pagão. Vão buscar nas religiões orientais. Que quando eles não conseguem resolver o problema, então eles procuram as forças ocultas, pensando que são forças de Deus. Eu me lembro quando
eu vi uma reportagem na Veja, não sei de que semana foi, e estava um pensamento do Oscar, aquele que é jogador de basquete da seleção brasileira, né? Oscar Schmidt. Ele disse assim, que ele ainda tem um tumor no cérebro, está lutando contra ele. Ele disse assim, esse tumorzinho pegou o cara errado. Eu gostei da frase. Mas ele está sendo tratado, irmão, por médicos espíritas. Assim como foi o Janequine, que saiu na mídia, etc. Aí ele diz assim, tudo é de Deus. Eu era mais ou menos assim, achava interessante o espiritismo, mas nunca fui envolvido, mas necessitei agora. Mas tudo é de Deus. Não. Tudo não é de Deus. Espiritismo não é de Deus. Mas pessoas que não têm uma saída na vida, procuram. Por quê? Será que a igreja está orando por esse homem? Será que tem alguma igreja orando por esse homem? Terceira razão. Deve-se a maléfica influência dos demônios sobre eles. Para exemplificar o caso de Faraó, né? Os faraós egípcios, os cananeus, né? O rei Acabe, a sua esposa Jezabel, na vida da nação de Israel. E também aqueles homens que quiseram condenar Paulo, como Sérgio Paulo, procônsul de Patos, em Atos 13:7. O sistema mundial está sob o controle do maligno. O sistema mundial está sob o controle do maligno. Então a igreja precisa ter essa consciência. E quando você estiver orando pela cidade de Maranguape, que você saiba o que é que você está orando. Não é uma oração, irmão, para passar o tempo, não. Ou não é uma oração porque oramos todos os cultos pela cidade. Que você possa entender como você deve orar ao Senhor. Amém? Agora eu quero concluir a parte de hoje, lendo com vocês no evangelho que escreveu Lucas, e no capítulo 10 de Lucas. Se nós começarmos a orar, irmãos, com sabedoria, nós vamos obter a maior colheita de toda a história dessa igreja. Amém? E você vai fazer parte dessa colheita. Lucas 10, vamos ler o verso 5. Diz assim: em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. Se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não houver, ela tornará para vós. Irmãos, nós precisamos entender a palavra do Senhor, querido. Nós precisamos entender. Nós precisamos vibrar com a palavra do Senhor. Nós precisamos vibrar. Para ver que coisa impressionante Jesus está dizendo aqui para nós. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. Que coisa tremenda, né?
se naquela casa houver um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. É a vossa paz. Quando você diz assim, que a paz do Senhor esteja sobre esta casa, você está colocando dentro dessa casa a sua paz. Então o Senhor está dizendo, se você vive sempre atribulado, você não vai poder nunca dizer isso. Você nunca será um evangelizador de oração. Você está atribulado, vive ansioso, ocioso, preocupado. Veja que todo o nosso ato tem que ser com fé. Que uma ação de fé. Chega numa casa, antes de entrar, diz que a paz de Deus esteja sobre esta casa. Aí o Senhor diz, olha, porque se ali houver um filho da paz, que o Senhor quer dizer? Sabe o que o Senhor quer dizer, irmão? Que o Senhor vai antes de nós. Ele pré-evangeliza. Ele evangeliza antes de nós. Então vocês vão ter que sair pela cidade. E a frase que você tem que dizer, não precisa preparar um sermão. Não precisa ir para uma escola teológica e aprender a fazer mensagens. Nesse contexto, o que eu preciso é crer que eu sou um filho da paz. E que eu sou um conteúdo de paz. E quando eu chego numa casa, eu lanço essa paz sobre a casa e digo que a paz do Senhor esteja sobre esta casa. Se ali houver um filho da paz, um pré-evangelizado pelo Senhor, a minha paz repousará sobre ele. Ele diz pode ser uma casa de 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, mas se houver um filho da paz, é o suficiente para Deus. Mas eu tenho que crer. Eu tenho que ter fé. Aí diz assim, mas se não houver, irmão, eu vejo, sabe assim na minha mente, quando você lança essa palavra, a paz sai de você como um vento e começa a entrar naquela casa, procurando o filho da paz, que o Senhor já predisse. É como aquela pombinha que Noé soltou para ver em que altura estavam as águas. Ela foi e voltou, porque não havia lugar para que ela pudesse pousar. Voltou. Volta para você. É sua. É sua. Aí você vai andando na cidade. Se não tiver, volta. Se tiver, fica lá. É menos um pouquinho que tem em você. Se fizer noutra, fica lá. Pastor, e quando acabar toda a paz? Sai um bocado e entra outro. Está sempre no nível. Amém, irmão? Está sempre no nível. O que o Senhor quer é que você faça isso. Você vai dando e você vai recebendo, amém? Você vai dando e você vai recebendo. Você vai dando e você vai recebendo. Eu acho impressionante, irmãos. Aonde
vamos pôr, a palavra de cura. Nessas 3 últimas quarta-feiras, eu tive em Fortaleza. Na segunda é a folga, terça estou lá no Papara, dando estudo sobre os dons. Quarta, estou na igreja da Leste, em Fortaleza, por uns dias, dando estudo sobre fé e cura. Quinta, estou no curso aqui, a Vila de Paulo. E sexta, estou aqui. Foi na terça-feira antepassada, levei a cura. Vieram 5 pessoas na frente e depois 2 homens. Agora fui lá levar uma palavra, tirei o testemunho. 2 pessoas foram curadas. Uma pessoa tinha sinusite profunda, que quando atacava, há 2 anos, inchava um lado, não conseguiu, foi médicos e nada conseguiu. Foi curada instantaneamente. Outra senhora tinha um nódulo na garganta, nem podia tomar água direito. Foi curada instantaneamente. E na terça-feira agora, uma pessoa só foi na frente. Eu disse, é muito bom ver uma igreja toda curada, né? Aí foi na frente, ela tinha uns problemas, tinha uma dor no joelho profunda. Disse, pastor, eu vi uma força para a igreja, uma luta, uma dor imensa. Ministrei a palavra de fé, ela creu. E ontem o pastor Gleison veio na minha casa e disse, pastor, aquela senhora foi curada. Ligou para mim e disse, não tenho mais dor nenhuma. Você está entendendo, irmão? Irmão, eu não sou melhor do que ninguém, não. Eu não sou melhor do que ninguém. Ninguém. Amém, irmão? Se o Senhor faz comigo, Ele faz com você também, irmão. Sim ou não? Você tem que começar a fazer. Você tem que fazer e começar. Se você ficar esperando, você não vai começar nunca. Tem que começar e ver o que Deus pode fazer através de você. Amém, irmão? E por onde eu ando é assim. Ou Deus é o que Ele diz que é para você, ou Ele não é. É só historinha. Vamos terminar aqui o Lucas, né, irmão? 10, 5 já li, verso 8. Diz assim: em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei o que vos oferecerem. Comei, disse, né? Gosto disso não. Comei. Pega um cajado na mão, comei, coma isso aí. Não é assim que diz? Comei. Não é assim que diz? Ou não? Não, se você não gostar, põe do lado. Não. Aqui é uma ordem. Comei. É uma imperação. Comei tudo que for oferecido. Eu sei que tem coisa, irmãos, que a gente não tem costume de comer. Mas se você está sobre a palavra, você come, irmão. Você está sobre a palavra. Sua vontade está sobre a vontade de Deus. Eu me lembro do testemunho de Don Richardson, um missionário nas Papua Nova Guiné, que hoje é um país, mas colonizado pelos holandeses. Ele foi evangelizar lá. A população eram canibais. E ele conseguiu ir numa tribo que Deus começou a fazer uma obra tremenda. E ele foi convidado para jantar com o rei da tribo naquela noite. Ele foi. Só que existe uma parte do animal que quando um visitante está presente, o rei prefere dar aquele pedaço para o visitante, que é o pedaço mais gostoso, que são os olhos dos animais. Aí o
O rei pegou um, né? E comeu. O Dom Enxado embrulhou o estômago na hora. Aí o outro ele disse ao meu visitante, Dom Enxado disse: meu Deus do céu, eu vou colocar aqui todas as tripas, intestino. E a esposa de Dom Richardson não tinha vindo, tinha ficado em casa. Então ele disse: Sua Majestade, muito honroso por honrar-me nesta noite, mas quem gosta de olho é a minha esposa. Mas o texto diz: comei. Não é? Ou não? Não leva para a esposa não. Comei. Dá o seu jeito. Diga em nome de Jesus. Né? Está entendendo, irmãos? O verso 9. 8 de novo. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei o que vos oferecerem. Olha o 9, olha. Curai os enfermos, que nela houver, e dizei: está próximo a vós o reino de Deus. Ou seja, chegou aqui agora o domínio de Deus sobre esta casa. O Senhor está aqui. Você está vendo? Olha. Curai os enfermos que nela houver. E lá em Marcos ele diz, aqui é comissão, grande comissão. E lá na grande comissão de Marcos, que é contextualizado com essa, Deus diz assim, ó, esses sinais seguirão, acompanharão aos que creem. Amém? Aos que creem. Acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Beberão coisas mortíferas, não fará dano nenhum, pisarão escorpião. Falarão novas línguas, línguas naturais. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aí precisa da sua fé, porque você está diante de ímpios que precisam dessa bênção para eles. Está entendendo, irmão? Agora, se você não exercitar, quando é que você vai ver as coisas acontecerem na sua vida? Não tem mistério nenhum, irmão. É só você acreditar. É só você acreditar. A nossa fé, ela tem que ir crescendo. A nossa fé, ela tem que ir crescendo. Amém, irmão? É como um grão de mostarda, não fica do mesmo tamanho, não é um grão de areia. Ela cresce, se transforma uma árvore grande, que até os ninhos, que os pássaros vão aninhar nela. Começa pequena, mas cresce. Amém, irmão? Então é isso que o Senhor quer fazer conosco, comigo, contigo, com essa igreja, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Os princípios do evangelismo através de oração são expostos em diversas passagens da Bíblia. Mas o modelo mais impressionante se encontra nesse verso aqui que a gente leu. Lucas 10, 5, 8 e 9. E aqui, se você prestar atenção, você que lê a Bíblia, você vai observar que aqui é a única ocasião nos evangelhos em que Jesus nos ensina um método de evangelismo. A única vez em toda a Bíblia. Neste método, ele nos chama a fazer 4 coisas pelos perdidos. Está aí nesse texto, Lucas 10, 5, 8 e 9. 4 coisas ele nos manda fazer pelos perdidos. Primeiro, abençoar os perdidos com a paz.
crendo que a paz vai repousar sobre ele. Amém? Segundo, ter comunhão com eles. Terceiro, cuidar de suas necessidades. E quarto, proclamar-lhes as boas novas. Tem pessoa, irmão, que tem contato com a pessoa e já quer pregar o evangelho. Porque aprendeu tradicionalmente isso e pensa que tem que ser assim. Então, amados, precisamos aprender o que está no coração de Jesus. Então ele colocou na sua palavra, colocou aqui, amém? Para que eu e você aprendamos como ganhar almas através da oração. Como transformar a oração no sistema de evangelização. É isso que eu gostaria, queridos, que nós fizéssemos, cada um. Olha, amados,